Então, gente, muito feliz, né, que a gente está aí conseguindo passar por todas essas aulas, né, passar por esse processo aí de ir aprendendo cada vez mais sobre alguns conceitos da estatística e também de programação em R e tal. E a aula de hoje, então, era uma aula que eu tinha planejado como tópicos especiais, né? Como tópicos especiais, não, tópicos avançados, né? E aí eu, por algum tempo, eu não soube assim muito bem o que eu ia abordar com vocês nessa aula, mas no fim das contas eu acho que, como muito do nosso grupo também se alicerça em cima dessa parte de aprendizado de máquina, eu acho que mesmo que não tenha como a gente se aprofundar muito em nenhum dos conceitos que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, eu acho que vai ser legal para a gente também ter um gostinho assim, né, do que a gente consegue responder, como é que funciona isso na prática, para também desmistificar um pouquinho para quem não tem tanta experiência anterior com isso, né, pegar algumas das ideias principais assim, dessa parte de aprendizado de máquina. Tá? Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser o que é Machine Learning, uma introdução bem breve, assim, vocês, na aula de hoje, como ela vai ser mais prática, vocês me interrompam, tá, gente, a qualquer momento, assim, porque ela é até mais curta para que a gente tenha esse tempo de ficar interrompendo, discutindo algumas coisas durante a aula, então fiquem bem à vontade aí para a gente ir conversando. A gente vai ver aprendizado supervisionado e não supervisionado, o que é a diferença principal aí entre essas dois tipos, duas abordagens dentro do aprendizado de máquina, questão de diferença entre regressão e classificação, e o grosso da aula vai ser então um exemplo que a gente vai ver de regressão logística. Tá? Então, para iniciar, Machine Learning, eu trouxe aqui uma frase, uma sentença que eu acho assim que traduz bem para a gente o que é o aprendizado de máquina, o Machine Learning em termos gerais, que é um conjunto de técnicas, né? E aí quando a gente fala conjunto de técnicas, a gente já sabe que a gente está omitindo um bocado de coisa, né? E a gente está, mas é um conjunto de técnicas que ensinam o computador a reconhecer padrões. E aí padrões vai ser a partir dos dados que a gente tem, né? Principalmente pensando em medicina, a gente vai reconhecer padrões e tentar fazer previsões ou tomar decisões em cima desses padrões que a gente vai fazer com que o computador aprenda a partir de um algoritmo com esses dados. Aqui eu trouxe um exemplo bastante simples de um algoritmo que a gente usa até comumente em aprendizado de máquina, que são as árvores de decisão. Tá? Talvez a gente já tenha visto árvore de decisão em outros contextos antes de ver nessa parte de aprendizado de máquina, mas a árvore de decisão, aqui foi criada uma árvore de decisão para classificar, para tentar prever quais sujeitos que estavam presentes lá no Titanic, então, que sobreviveram e quais que não sobreviveram. Né, baseado em duas variáveis, né? Então esse é um modelo super simplista, assim, né? Que nem tem como ser aplicado, assim, né? De fato, mas é quem que sobreviveria ao desastre do Titanic baseado nas variáveis de sexo e na variável de idade. Então aqui a forma como uma árvore de decisão funciona, né? É a seguinte: a gente vai ter sempre o início da árvore a partir da que a gente chama de raiz, né? Raiz da árvore, então a gente consegue fazer essa referência, né? Uma árvore real. E aí a gente tem já uma probabilidade, então esses valores aqui que vocês estão vendo, né? 0 ponto alguma coisa aqui na árvore de decisão, é a probabilidade que o modelo tá considerando naquele determinado momento na árvore. E aí então ele já começa com uma probabilidade baseline, assim, né, de 0,38. Então tem 38% de chance de que esse sujeito sobreviveu, né, ao Titanic. Então, aí dentro dessa raiz, a árvore de decisão sempre vai funcionar a partir de perguntas sobre os dados, né, perguntas que vão dicotomizar a base para um lado ou para o outro. Né? Então aqui a primeira pergunta é: esse sujeito é do sexo masculino? Caso não, a nossa árvore já termina, que é o que a gente chama de folha, né? Sempre o final aqui de uma árvore a gente chama de folha. Então, se não é do sexo masculino, se é uma mulher,
vai ter uma probabilidade aí de 74% de chance de que tenha sobrevivido. Então o modelo vai considerar aí que sobreviveu. Né? Caso seja homem, aí a gente chega no que a gente chama de nó, né, da árvore de decisão. Então o nosso modelo vai perguntar para nós, né, de novo ali. Mas esse sujeito então, que é homem, ele tem uma idade maior ou igual a 6,5 anos? Né? Caso sim, né, a probabilidade de sobrevivência é de 0,17. Então, muito provavelmente, se é um homem aí mais velho, né, ou uma criança não tão nova, tenha falecido aí. Caso não, né, caso seja uma criança, um homem, um menino, né, bem pequeno, bem novo, a probabilidade já vai aí para 67%. Né? Então, provavelmente sobreviveu. E assim a forma como, nesse exemplo super simplista, né, que o nosso computador tentou entender, né, os padrões associados ao sexo e à idade em relação à sobrevivência ou não daquele sujeito no desastre do Titanic. Claro, esses modelos podem se tornar muito mais complexos, né, quando a gente começa a mudar alguns parâmetros desses modelos, começa a adicionar novas variáveis explicativas, novos preditores, né? Então, um modelo como esse, né, aqui a fins de exemplo, pode se tornar bastante complexo. Inclusive, existem outros algoritmos que são constituídos de várias árvores de decisão, né, de combinações de árvores de decisão. Então, aprendizado de máquina é basicamente isso. Né? Pode falar ali. Eu fiquei só com uma dúvida. Aquele 0,38 é quando a gente não considera esses fatores como sexo, idade, é a chance de a pessoa... Isso, é basicamente a prevalência dos dados. Assim. É basicamente a proporção de quem sobreviveu. Né? Tá, obrigada. Então, sim, seria a gente ignorando qualquer fator, qual que é a prevalência. Basicamente isso que, nesse exemplo, né, representa ali o 0,38. Beleza, então aprendizado de máquina de forma geral é isso. E aí a gente pode dividir, apesar de que existem outras divisões, né? O aprendizado de máquina ele se divide principalmente em aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Tá? O aprendizado supervisionado, pessoal, ele é aquele aprendizado onde a gente tem instâncias com rótulos. O que é isso? Tá? Vamos supor que a gente tenha um problema onde a gente quer predizer se um sujeito vai desenvolver depressão daqui a um ano, por exemplo. Né? Nesse caso, se eu for criar um modelo com preditores lá, vou colocar história familiar de transtorno de humor, vou colocar lá a idade do sujeito, vou colocar se ele já fez algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, vou colocar muitas variáveis lá e tentar prever esse desfecho. Né? Será que o sujeito desenvolveu depressão um ano depois? Nesse caso, a gente está se deparando com um problema de aprendizado supervisionado. Porque eu sei qual vai ser o desfecho desse sujeito e vou usar lá técnicas de modelagem para ver quais fatores estão mais associados ou não. Mas eu sei quais sujeitos, né, depois de passar o meu tempo de follow-up lá e coletar as informações de quem desenvolveu e não, qual foi a resposta do sujeito. Se eu tivesse um desfecho numérico, eu também poderia ter aprendizado supervisionado. Né? Então, aquele exemplo que eu dei na outra aula, né, o peso ao nascer de um bebê na maternidade do HCPA, né? Eu vou avaliar os fatores associados a esse peso ao nascer, né? Mas eu sei qual é o peso verdadeiro que aquela criança vai nascer. Já no aprendizado não supervisionado, eu não vou ter um desfecho bem definido. Tá? Então, uma pergunta de pesquisa que poderia ser respondida em cima do aprendizado não supervisionado é, por exemplo, eu tenho uma amostra de pacientes com transtorno bipolar. E eu acho que esses pacientes, né, eu acho que os episódios maníacos, então, existem dois perfis de episódios maníacos que variam aí de acordo com a sintomatologia. Eu acho que existem dois tipos de episódios maníacos, né? Essa é a tua hipótese de pesquisa. E eu tenho lá dados sobre vários sintomas dos episódios maníacos. O que eu poderia fazer é tentar verificar a partir de alguma técnica de aprendizado não supervisionado se existe algum tipo de agrupamento baseado naquelas características que eu coletei daqueles sujeitos. Então,
O aprendizado não supervisionado, ele geralmente vai estar associado a essa questão de buscar agrupamentos, grupos, perfis, né, específicos dentro dos dados, não necessariamente a partir de algum tipo de divisão prévia ou algum tipo de dado rotulado que eu tenha previamente. Tá? Então, aprendizado supervisionado, eu já tenho o meu desfecho bem definido. Aprendizado não supervisionado, eu sempre penso em agrupar os dados baseado nas suas semelhanças ou diferenças. Né? Tá? Alguma dúvida? Ou posso seguir? Podem me interromper, gente. Por mim, pode seguir. Tá, qualquer coisa, se precisar voltar, vocês me falam. E aí o exemplo que a gente vai ver na aula de hoje é um exemplo de aprendizado supervisionado. E o aprendizado supervisionado aí, ele tem uma outra subdivisão, que ele pode ser um problema de regressão ou de classificação. E aí é um pouco mais simples de a gente entender, né, essa questão da regressão e da classificação. A gente viu na aula anterior, né, a regressão linear, né, onde a gente consegue prever então um desfecho que é numérico, que é contínuo a partir de variáveis explicativas. Então aqui tem um exemplo da nossa reta que a gente viu bastante na aula anterior. E o problema de classificação é quando o nosso desfecho não é numérico, mas sim um desfecho categórico. Aí, claro, ele pode ser binário, né, com apenas 2 categorias, ou ele pode ter várias categorias. Né? Mas aqui tem um exemplo, então, de um desfecho que teria apenas 2 categorias, né? Então 0 e 1. Né? Então eu poderia pensar aí, aqui, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? De quais sujeitos vão desenvolver depressão daqui a 1 ano. Né? E aí aqui eu tenho uma curva, né? que é basicamente a forma como a gente entende uma regressão logística, que é o algoritmo que a gente vai trabalhar hoje no exemplo. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar com classificação. O problema que a gente vai trabalhar hoje, tá? A pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: a gente pode prever o sexo de um pinguim baseado na espécie desse pinguim, no comprimento do bico e da nadadeira dele, da profundidade do bico e da massa corporal? Então, a partir dessa pergunta de pesquisa aqui, a gente consegue, lá pelos conhecimentos da aula anterior, já entender, né, mais ou menos aqui pelo que está escrito, que o nosso y, né, o nosso desfecho, a nossa variável de interesse é o sexo do pinguim. É isso que eu estou querendo estudar, o meu objeto de estudo. E as variáveis explicativas, os preditores que eu vou ter, que a gente usa muito essa palavra preditores quando está trabalhando com modelagem preditiva, com classificação, é a espécie dele, o comprimento do bico do pinguim, o comprimento da nadadeira, a profundidade do bico e a massa dele. Aqui eu fiz um emaranhado, né, de informações nesse gráfico, mas basicamente é tentando ver se existe algum tipo de padrão entre essas variáveis que a gente vai avaliar. Então aqui as cores, né, o azul identifica os pinguins macho, o vermelho identifica os pinguins fêmea, e aí aqui a gente tem no eixo X a profundidade do bico, no eixo Y o comprimento do bico, e a gente já consegue ver alguns padrões, né? Os gráficos estão separados por espécie também, para ver se existe algum padrão específico de espécie, e o tamanho das bolinhas então está modificando conforme a massa corporal desses pinguins. O que a gente consegue observar, né, já de cara, é que parece que, né, os pinguins fêmea têm em geral um comprimento do bico menor, né? A gente consegue ver que as bolinhas vermelhas aqui parecem que sempre ficam mais para baixo, né? Parece que tem uma pequena diferença aqui, né, na profundidade do bico, que também é um pouquinho maior nos pinguins macho. E aqui, né, a questão da massa corporal parece que tem uma influência, mas não parece, né, que é tão grande, né? As bolinhas até parecem que têm uns tamanhos semelhantes, né? Que parece que a diferença maior é até entre as espécies. Então a nossa pergunta é essa: será que a gente consegue criar um modelo que prevê o sexo do pinguim baseado nessas características físicas e na espécie do pinguim? Então vamos ver como é que a gente poderia, né, implementar isso no R e pensar dentro de aprendizado de máquina nesse problema. Então o algoritmo que a gente vai usar, então, que é a técnica que a gente faz para que o computador consiga aprender os padrões, vai ser a regressão logística. E a regressão logística nada mais é que uma extensão, né, e aí eu uso entre aspas, né, porque a gente poderia estudar ela mais a fundo, inclusive recomendo que vocês façam isso, é uma extensão da regressão linear para problemas de classificação.
Então a regressão linear, a gente aprendeu lá que só trabalha com desfechos numéricos, né? Então a gente não consegue, se eu quero prever o sexo daquele pinguim, usar uma regressão linear, né? Eu vou ter que usar um outro tipo de regressão, que a gente usa a regressão logística. Então a regressão logística, ela usa a função logística da matemática para transformar a saída da regressão linear, que geralmente é um valor contínuo, um número, em um valor que também é contínuo, mas é uma probabilidade. Então é um valor que vai ficar limitado. Essa função logística, ela serve para limitar o valor dessa nossa regressão entre 0 e 1. 0 sendo 0% provável, 1 sendo 100% provável, né? Então o nosso modelo sempre vai nos dar uma probabilidade daquele sujeito, por exemplo, daquele pinguim, nesse caso, ser daquela determinada categoria, ser macho ou ser fêmea. Então meu modelo vai dizer lá 0.7 para esse pinguim aqui. Ele vai dizer lá 70% de probabilidade que esse pinguim seja um pinguim macho, né? Então é assim que a regressão logística vai nos dar o resultado. Mas a questão dos coeficientes, só quero salientar para vocês que geralmente a gente usa os odds ratio para interpretar, né, os coeficientes da nossa regressão logística. Então a gente não deve interpretar os coeficientes diretamente, que nem a gente faz lá com a regressão linear. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final ali da aula. E em geral, né, como o modelo nos dá uma probabilidade de ser de uma determinada categoria, a gente usa um limiar, ou seja, um ponto de corte, para decidir em qual classe que o dado, o pinguim, o sujeito da nossa pesquisa pertence, né? E geralmente a gente usa 0.5, ou seja, 50%. Então, se o meu modelo prediz uma probabilidade maior do que 50%, eu vou dizer, ele prediz que é dessa categoria tal. Se predisse menor, é dessa outra categoria. Claro, existem problemas de classificação que a gente pode ter mais de 2 categorias, e ele vai dar uma probabilidade para cada uma das categorias, tá? É só a fim de curiosidade, né? E para calcular o odds ratio no R, a gente pode exponenciar o coeficiente da regressão com a função exp de exponenciar, ou a gente pode usar um outro método que eu vou mostrar para vocês no final da aula ali no nosso exemplo. Então a gente vai usar para implementar esse modelo de aprendizado de máquina, esse exemplo de aprendizado de máquina que a gente vai ver, usando o pacote TidyModels. Né? O nome é parecido com o Tidyverse que a gente viu lá na aula 2, né? Porém, o TidyModels é um pacote que agrega vários outros pacotes que são usados para a gente implementar algumas rotinas de modelagem de aprendizado supervisionado, que eu falei para vocês, aqui no R. Tá? É criado pelo Max Kuhn, que é um rapaz um cientista da computação, que cria vários pacotes em R para modelagem. Então, se a gente instala, né, carrega esse pacote, vocês vão ver que ele anexa vários outros pacotes consigo, né? Então, alguns dos pacotes, inclusive, são lá do pacote do Tidyverse. Então, ele traz já vários pacotes para várias funcionalidades. Então, o passo a passo que a gente vai seguir para trabalhar com esse exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. A gente primeiro vai limpar os nossos dados, que essa é uma tarefa muito importante quando a gente trabalha com aprendizado de máquina e com análise de dados em geral. Isso eu salientei para vocês lá desde a segunda aula, que é super importante isso. A gente vai, segundo passo, dividir os dados em treino e teste. Eu vou conversar com vocês agora ali quando a gente for ver o passo em específico, por que isso é importante e por que isso é comum de ser feito em aprendizado de máquina. Criar reamostragens com bootstrapping, que também é uma técnica que eu vou dizer para vocês o que é e como que ela funciona. Especificar o algoritmo a ser utilizado, isso a gente também vai fazer, e vocês vão ver que é bastante simples, assim, no R, até no código de implementar. Especificar o fluxo de modelagem com a nossa pergunta de pesquisa, né, que é prever o sexo a partir daquelas outras variáveis do nosso banco. Ajustar os modelos nessas reamostragens que a gente cria no passo 3. Verificar como que o modelo performou nas reamostragens. Ajustar o modelo final no conjunto de treino, testar no nosso conjunto de teste e checar os coeficientes no último passo, que é o passo 9 da aula de hoje. Tá? Então vamos passo por passo. Primeiro, limpeza de dados, conhecimentos que a gente viu aí na aula 2. Tá? Nessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai remover os pinguins que têm valor ausente no nosso desfecho. Então, eu não vou querer criar um modelo preditivo
para descobrir o sexo dos pinguins usando algum pinguim que eu não tenha o dado sobre o sexo, né? Eu não sei que sexo é aquele pinguim, então eu não tenho como usar ele para modelar esse meu desfecho, né? E geralmente, em geral, uma dica já, pessoal, a gente não imputa, quando a gente está fazendo modelagem preditiva, em raros casos a gente não vai imputar na nossa variável de desfecho, tá? E também a gente vai remover as variáveis do ano de documentação e da ilha desses pinguins, que são dados que a gente não vai usar. Tá? Eu estou falando com certa familiaridade a variável de ano e ilha, porque a gente tem usado esses dados dos pinguins em quase toda a aula, né? Então, a forma que como a gente vai limpar esses dados é criar uma nova base de dados chamada dados pinguins, então, que é esse objeto que a gente vai criar, onde a gente vai partir desses nossos dados dos pinguins aqui. E aí a gente vai usar a função filter do pacote dplyr lá e manter só os pinguins, então, que não tem valor ausente na nossa variável de sexo. E aí a gente vai também remover as variáveis de ano e de ilha e da ilha dos pinguins também, que são variáveis que a gente não quer usar para criar esse nosso modelo preditivo. Tá? Então, a carinha da nossa base fica a seguinte: a gente tem 333 pinguins aqui, e 6 variáveis, sendo uma delas aqui a nossa variável de sexo, o nosso desfecho, macho e fêmea, e as outras 5 variáveis, a espécie, comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira do pinguim e a massa corporal do pinguim. Tá? Então essas são as variáveis que a gente vai usar como preditoras, para tentar prever o sexo do pinguim. Tá? Alguma dúvida aqui? Um comentário, alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. Tá bem. Então, segunda etapa, dividir os dados, né? Que eu falei para vocês que eu ia explicar um pouquinho melhor do porquê que a gente faz isso. Quando a gente fala em aprendizado supervisionado, tá? Que é os dados que a gente tem rotulados, a gente sempre busca simular a predição de dados nunca vistos antes. Ou seja, o que é isso, tá? Quando a gente vai, por exemplo, tentar, vou manter aquele exemplo lá, de tentar descobrir quem é que vai desenvolver depressão um ano após o meu baseline. Então eu vou lá, coleto o meu baseline, espero um ano, faço a avaliação de novo naqueles pacientes e avalio quem desenvolveu depressão. Aí pego lá meus dados e vou elaborar um modelo preditivo. Sempre que eu vou elaborar um modelo preditivo, implementar algum modelo de aprendizagem de máquina, em geral eu vou querer simular, né, aqui dentro do meu fluxo, né, que o meu modelo fosse prever, então, dados que ele nunca viu antes. Né? Porque se ele vai prever dados que ele utilizou para aprender os padrões, né, ele pode ter algum viés lá muito forte dentro dos dados, que ele vai simplesmente dizer, eu já vi esse pinguim antes, né? Esse eu sei que é um macho, né? Ou, eu já vi esse paciente aqui antes, que tem tais e tais características, né? E, então, claro, isso muito de forma simplista, né? Mas a gente quer, então, evitar que o nosso modelo tente prever, né? Ou a gente veja qual que é a performance desse modelo a partir de dados que ele já viu antes. Então a gente quer simular essa questão de dados nunca vistos antes, e a forma como a gente faz isso é separando a nossa base de dados em 2 conjuntos diferentes. Um conjunto chamado conjunto de treino, que é onde o modelo vai captar esses padrões dos nossos dados, e um conjunto de teste, que é onde a gente vai avaliar a performance desse modelo em dados que o modelo nunca viu antes, que a gente vai separar, deixar ele, modelo, aprende aí, tá? E aí, depois que tu aprender, que eu vou te mostrar esse dado e tu vai me dizer o que tu tá prevendo sobre esses dados, né? E aí, dessa forma, a gente não contamina o modelo com informações que ele já viu antes na hora de fazer as previsões, tá? Aqui no R, a gente usa uma função do Tide Models, do pacote RSample, na verdade, que se chama Initial Split. E aí o que a gente vai fazer, né, é usar os nossos dados, né, a nossa base de dados, e aí aqui a gente usa 2 argumentos. Um argumento chamado strata, ou seja, a gente vai fazer uma amostragem estratificada. O que é? É simplesmente dizendo para o R, eu quero que a minha base de treino e o meu conjunto de treino e teste, os dois tenham
a mesma proporções de pinguins fêmea e pinguins macho, para eu não ter nenhum viés nesse sentido na hora de construir o meu modelo preditivo. E aqui, né, esse argumento prop diz a proporção de pinguins que vai ser usada então para a nossa base de treino, ou seja, para o modelo aprender sobre as associações ali entre aquelas características e o desfecho de sexo. Então eu estou dizendo aqui que 75% dos dados vão ser utilizados para a nossa base de treino, ou seja, para o modelo aprender os padrões, e 25% vai ficar separadinho lá para ele só ser avaliado no final como é que ele está desempenhando, né, nessa tarefa de prever os pinguins que são de cada um dos sexos. Então, essa é a forma como a gente faz com essa função initial split, depois usa a função training e a função testing para criar os objetos aqui das bases, dos conjuntos de dados da base de treino e da base de teste. Se a gente roda aqui no nosso console, por exemplo, esse nosso objeto de divisão dos pinguins aqui, o R nos diz, 249 pinguins ficaram para o nosso modelo aprender esses padrões, essas associações entre as características e o sexo, e 84 ficaram para teste, ou seja, vão ficar separadinhos ali, sem o modelo ter acesso, para a gente avaliar o modelo lá no final de todo esse processo. E isso no total são 333, que nem a gente viu ali depois da nossa limpeza de dados. Alguma dúvida entre essa deu para ficar claro essa importância do porquê que a gente divide os dados, pessoal? Yes. Tá. Que é basicamente a gente não deixando o modelo roubar, né? O nosso modelo roubar na hora de fazer as previsões. Mas qualquer coisa, gente, se a dúvida surgir posteriormente, vocês me chamem que a gente dá uma voltada. Passo 3, criar reamostragens. O que é isso? Existem vários métodos, pessoal, porque assim, eu falei para vocês, né, que a gente criou ali a base de treino e a base de teste, só que seria muito ruim, porque assim, quando vocês forem estudar mais nessa parte de aprendizagem de máquina, vocês vão ver que existem alguns algoritmos que a gente pode mudar vários parâmetros. Sabe as árvores de decisão que eu mostrei para vocês? Comentei para vocês que existem alguns algoritmos. Um exemplo deles seria a floresta aleatória, ou random forest, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma combinação de árvores de decisão. É basicamente um modelo que vai pegar a média das previsões de várias árvores de decisão. Dentro desse modelo de floresta aleatória, um dos parâmetros que a gente chama, né, uma das configurações, a gente pode chamar assim, que a gente pode modificar num modelo de floresta aleatória, é o número de árvores de decisão que vai ter lá dentro. E como é que eu vou decidir, por exemplo, qual que é a melhor quantidade de árvores, por exemplo? Não é o caso da nossa regressão logística, porque é um algoritmo mais simples. Mas no caso de uma floresta aleatória, eu poderia querer descobrir lá para aquele meu determinado problema que eu estou tentando resolver, ou aquele meu problema de classificação, qual que é o número de árvores mais adequado para aquele meu determinado algoritmo. E aí, para isso, eu deveria ter algum jeito de estimar como é que o meu modelo está performando, como é que ele está desempenhando com as diferentes configurações. E aí, para isso, eu não posso ainda usar a minha base de teste, porque eu posso usar só depois de que eu já construí o meu modelo final. E se eu preciso ir mudando essas configurações, eu preciso ter algum lugar para ir testando, né? Para ir dando uma ajustada de como é que ele está se comportando. Se ele está performando bem ou se ele está meio ruinzinho, eu preciso ir adaptando algumas configurações. Não é o caso desse nosso algoritmo, mas em algoritmos mais complexos, como por exemplo o algoritmo de random forest, de floresta aleatória, onde tem várias árvores de decisão, uma das coisas que eu preciso decidir, por exemplo, é o número de árvores. E aí, nesse caso, o que as reamostragens fazem, né? Nos ajudam. Nesse caso, a gente vai usar uma técnica que se chama bootstrapping, tá? Que nos permite estimar, então, a variabilidade do desempenho do nosso modelo de classificação a partir de uma única amostra de treino. Então, 75% dos nossos dados é base de treino. Mas como é que eu vou aí avaliando o desempenho desse modelo? O bootstrapping ele funciona da seguinte forma.
a gente vai criar várias amostras de treino adicionais a partir da nossa amostra de treino original, tá? A partir daqueles 249, sorteando aleatoriamente observações do conjunto de treino original. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês de forma mais visual. Vamos pensar que a gente tem ali os nossos 249 pinguins da nossa base de treino, tá? Vamos colocar todos esses nossos pinguins dentro de um saco aqui. Eu vou lá e vou sortear um pinguim, tá? Sorteei o pinguim, anotei ali qual que é o identificador daquele pinguim, por exemplo, qual que é o número daquele pinguim. Coloco ele de volta no saco e vou pegando, Como eu vou botando de volta no saco o pinguim cada vez que eu pego um novo, né, até chegar nos meus 249, que é o número da minha base, porventura, né, que é o número da minha base de treino, o tamanho dela, porventura vai acontecer, né, de eu ter pinguins repetidos. Vocês concordam comigo, né? Tá dando para acompanhar até então? Sim. Tá, então a gente pega aqueles 249 e vai sorteando e eles podem se repetir, né? Quando a gente chega nesses 249, vão ter alguns pinguins que não foram sorteados nunca. Esses pinguins que não foram sorteados, né, até a gente chegar nos 249, vão ser usados dentro aqui da técnica de bootstrapping como a nossa amostra, como a nossa conjunto de teste, tá? Então o que vai acontecer? No R, a gente cria da seguinte forma, a gente cria com essa função bootstraps, então a gente vai pegar a nossa base de treino, simplesmente, a nossa de teste está lá, separadinha, bonitinha, e a gente vai fazer 25 divisões, né, de treino e teste a partir dessa nossa base de treino. Então aqui, ó, ele mostra as primeiras 10. Então, vamos pensar aqui, ó, vocês podem ver que todas têm 249. Esses 249 indica o tamanho da nossa base de treino, que foi que a gente chegou lá como? Pegando o saquinho, pegando um pinguim, botando ele de volta, pegando, e aí tem alguns repetidos. E aqui na direita, né, 93, 97, 95, a gente tem a nossa base de teste artificial, né? Ou seja, todos os pinguins que não foram sorteados até a gente chegar nesses 249 funcionam como base de teste para esse bootstrap em específico. Então por isso que o número varia, porque em alguns tiveram 97 que não foram sorteados, em outros 95, por aí vai. E aí o que vai acontecer aqui é que em cada um desses bootstraps a gente vai ajustar esse nosso modelo de aprendizagem de máquina, que nesse caso é o algoritmo de regressão logística, e nós vamos tentar fazer as previsões nesse número da direita aqui, nesses 97 pinguins, nesses 95 para o Bootstrap 4, para o Bootstrap 5. A gente vai treinar o modelo nesses 249, testar nesses 103, e aí a gente vai ter a performance desse modelo para cada um dos bootstraps. E aí, tirando a média da performance disso aqui, a gente consegue ter mais ou menos, tá, uma estimativa de como o nosso modelo vai conseguir se comportar, prever em dados que ele não viu antes. Porque isso é um jeito de a gente simular, então, a divisão de treino e teste, só que várias vezes, né? E quanto mais vezes a gente faz, mais robusta é essa nossa estimativa. Tá? Ficou ok? Yes. Tá. Então, assim que para isso que serve, tá? Para a gente estimar como é que vai ser o nosso erro, ou como é que vai ser o nosso desempenho, o desempenho do nosso modelo lá no final, tá? E aí, se a gente precisa ajustar alguma coisa nesses modelos mais complexos, é nessa hora que a gente faz. Então, a gente ajusta, geralmente o que a gente faz, a gente ajusta, roda de novo as reamostragens, ó, agora melhorou um pouquinho, aumentei o número de árvores, diminuí o número de árvores, né? Então, a gente vai ajustando o modelo em cima dessas reamostragens, porque aqui sim a gente pode ficar testando várias vezes, diferente do nosso conjunto de teste, que é sagrado, né? A gente fala. Então, quarto passo, especificar o algoritmo. A gente já sabe que é regressão logística, eu já falei para vocês. Então a gente especifica que a gente quer usar uma regressão logística binomial, que a gente chama. A gente chama binomial nesse caso porque tem só duas categorias, é só ou macho ou fêmea, esses pinguins. A gente diz para o R que o motor usado é a função GLM, então aqui é bem fácil, a gente cria um objeto... Opa, desculpa pessoal. A gente cria um objeto
a partir da função logistic_reg, que é a função que identifica que vai ser uma regressão logística, então usada dentro desse nosso fluxo. A gente fala qual que vai ser o modo desse nosso modelo, vai ser um modelo de classificação. A gente poderia ter o modo, geralmente vai ter né, só o modo regressão ou classificação, classification ou regression, né? E a gente diz qual que vai ser a engine, ou seja, o motor, a função no R que vai ajustar esse nosso modelo de regressão logística, que nesse caso é a função GLM. Aí se a gente roda esse objeto, é simplesmente nos informando, né, que é um modelo de regressão logística com esse motor aqui, e vai servir para classificar, para fazer então, para resolver um problema de classificação. Tá? Aí, depois disso, a gente já tem as reamostragens e já tem o modelo. A gente tem que especificar o fluxo, ou seja, o que a gente está, o fluxo, a fórmula, né? O que a gente está querendo predizer. Né? Então a gente vai dizer para o R que a gente quer prever o sexo do pinguim a partir de todas as outras variáveis do conjunto de dados. Então nesse caso eu crio aqui um objeto chamado WF de workflow, né, pinguins, e essa função workflow ela basicamente serve, esse objeto, nesse tipo de objeto de workflow, ele serve para juntar todas essas pecinhas que a gente foi criando. Né? Então a gente vai criar, a gente vai ter a fórmula, por vezes a gente vai ter alguns, a gente não está vendo nesse exemplo, mas a gente pode ter alguns passos também para imputação de dados, imputar lá variáveis numéricas pela média, variáveis categóricas pela moda, eu quero pegar o logaritmo de uma determinada variável, isso tudo eu posso ir adicionando no meu workflow. Tá? Mas aqui a gente só quer adicionar uma fórmula que é predizer sexo, e aí a gente coloca um till, né? A gente já viu, é a mesma sintaxe da nossa regressão linear, e o pontinho identifica para a gente que a gente está querendo predizer sexo a partir de todas as outras variáveis do nosso banco de dados. Tá? Então é só isso que está sendo identificado aqui. É uma sintaxe um pouco esquisita, né? Mas é basicamente isso que a gente está dizendo aqui para o R. Aí, depois disso, a gente já tem então o que a gente quer prever, o modelo que a gente vai usar para prever e as reamostragens onde a gente vai ajustar e pegar e né, estimar qual que é o desempenho desse nosso modelo. Então, para cada reamostragem de treino e teste que eu mostrei aqui para vocês, tá? Para cada um, para o Bootstrap 1, para o 2, para o 3, para o 4, tá? Para cada um desses, a gente vai ajustar o modelo na base de treino e avaliar como que o modelo desempenhou, ou seja, fazer as previsões nas bases de teste artificiais, né? E nessas bases de treino que também são artificiais ali, para vocês se vocês entenderam bem ali como é que funciona o Bootstrap. Então a gente cria dessa forma, tá? A gente pega aquele nosso objeto do workflow que foi criado no slide anterior, a gente adiciona o modelo, né? Porque o workflow até então tinha só a fórmula, só o que a gente estava querendo prever. Então a gente adiciona o modelo de regressão logística aqui e usa essa função fetchResamples para ajustar o nosso modelo, que a gente chama ajustar, né? Que seria treinar, né? A gente pode falar dessa forma também, treinar o nosso modelo nos 25 bootstraps. Né? A gente só coloca aqui que para o R salvar as predições, né, nesse nosso objeto de reamostragens e também para ele ir nos dizendo em qual reamostragem que ele está ajustando. Tá? E aí o R vai nos retornar, né, nesse objeto aqui uma tabela, né, que vai ter os IDs dos bootstraps, vai ter quais dados foram usados para treinar e testar o modelo e vai ter também as métricas para cada um dos bootstraps. Então agora a gente vai ver como é que a gente acessa essas informações, né, de como que o nosso modelo está desempenhando. Para verificar a performance, a gente vai ver primariamente nessas duas métricas. A primeira, a área abaixo da curva ROC. A curva ROC é uma medida que nos permite visualizar o desempenho do modelo em vários pontos de corte. Eu falei para vocês, né, dos pontos de corte ali do ponto de corte de 0,5, né, da questão da probabilidade, mas a curva ROC acaba sendo uma medida que vai nos dizer como é que o nosso modelo de classificação está desempenhando na visão geral, né? no overall, assim, né? Em todos os diferentes pontos de corte.
E quanto mais próxima a curva tiver do canto superior esquerdo, ou seja, daqui, né, do canto superior esquerdo, melhor será o desempenho do modelo. E a acurácia, que é a outra medida que a gente vai ver, é a proporção de predições corretas que o modelo fez em relação ao total de predições. Então, é quantos por cento dos meus pinguins ele acertou o sexo. Então, a gente pode usar essa função, que é do pacote Tune, chamada Collect Metrics. A gente coloca o nosso objeto com as reamostragens, e aí o R vai nos retornar aqui uma linha para acurácia, e vai me dizer, ó, a média da acurácia nas tuas 25 reamostragens foi de 0,91, ou seja, 91,5% de acurácia. Isso quer dizer, então, que eu acertei o sexo de 91,5% desses pinguins. E eu tenho aqui também a área sobre a curva ROC, que é um valor que vai de 0,5 em geral, porque de 0,5 a 1, né? 0,5 geralmente vai ser a performance de um modelo de classificação aleatório, né? Então, se eu chuto qualquer coisa, né? Eu chuto para um monte de pinguim, em geral eu vou acertar metade, né, desses pinguins. Então, dificilmente tu vai ter uma AUC, né? Uma área abaixo da curva ROC menor do que 0,5, né? Porque daí vai ser pior do que o aleatório, né? Então, em geral, é um valor que vai de 0,5 a 1, e aqui a gente tem um valor super bom de 0,97. Né? Então, é um modelo hiper, mega acurado nos diferentes pontos de corte possíveis. Né? E a gente também tem uma outra função quando a gente faz reamostragem, que é essa Confimatch Resampled, que serve para a gente ver a matriz de confusão. Vocês talvez já tenham visto isso em estatística, que ela é basicamente uma medida que vai nos dizer o quanto a gente acertou de cada uma das combinações de valor real e valor predito. Então aqui a gente tem que 41% dos pinguins, né, eram fêmea e a gente predisse como fêmea, certo? 43,5% eram macho e a gente predisse como macho, tá ótimo. E aí teve aqui, né, 3,84% dos pinguins eram macho, mas a gente predisse como fêmea, e 4,04% eram fêmea e a gente predisse como macho. Mas parece que a proporção aqui que a gente errou de machos e fêmeas é parecida, né? Então parece que não tem nenhum viés nesse sentido aqui nesses nossos resultados. Aqui a gente tem uma curva ROC, tá? Que vocês vão conseguir também rodar no script da aula que está disponibilizado no site. Depois eu posso mandar de forma mais direta para vocês. Mas aqui então essa curva ROC na verdade não tem uma só, né? Tem 25 curvas ROC, uma para cada uma das reamostragens por bootstrapping que a gente fez nos passos anteriores. Então a gente vê que tem alguns modelos, né, esses aqui mais para baixo, que performaram um pouquinho pior, alguns que performaram um pouco melhor, mas por isso que dentro das reamostragens é legal a gente ver a média, que nem a gente viu ali das métricas, né? Então aqui parece que em geral os nossos modelos foram super bons, né? Até os modelos que foram piores aqui, né? Não tem nenhum que ficou aqui muito perto de um classificador aleatório, né? Que seria aqui o 0,5, né? Ter essa diagonal mais perto dessa diagonal, né? Então, passo 8, nosso penúltimo passo, é ajustar o nosso modelo na nossa base de treino oficial, original, né? E testar na nossa base de teste que não foi tocada até então. Então, agora é a hora que o nosso conjunto de testes entra em ação para a gente ver como que o modelo vai performar nesses dados que ele de fato nunca viu antes. Então, o que a gente faz, né, é pegar aquele nosso workflow, adicionar o nosso modelo de regressão logística e aí usa uma função um pouquinho diferente chamada last fit, ou seja, o último ajuste, né, o último treino, em cima daquele nosso objeto que a gente criou lá no início que dividia os nossos dados entre treino e teste. E aí o R já vai saber que ele tem que treinar então nos dados de treino e testar a performance em cima dos dados de teste. E aí a função que a gente usa para ver as métricas finais, então é a mesma, né? Collect Metrics, aqui nesse nosso objeto agora, final pinguins, eu criei com esse nome, vocês poderiam criar com qualquer outro, e a gente consegue ver que a acurácia ela é um pouquinho pior, então a gente parece que perdeu aqui 1%, né, de acurácia, e perdeu mais ou menos 1% também na área abaixo da curva ROC,
Mas isso é comum, tá? Em geral, quando vocês forem aplicar nos problemas de vocês também, vocês vão ver que geralmente a nossa performance, o nosso desempenho do modelo, não só nessas métricas, mas também nas outras, vão ser bem melhores nas reamostragens do que na nossa base final de teste, né? Que o modelo não tem como roubar de nenhuma forma. Né? Então a gente teve métricas super boas, então mais de 90% aí dos pinguins a gente acertou o sexo, isso é ótimo, e a gente tem 0,96 aqui de AUC, que é uma AUC mega alta, tá? E vocês dificilmente vão ver isso dentro da psiquiatria, tá? Então esse exemplo no quesito desempenho, tá? Ele é bastante irreal, tá bem? E a gente consegue também usar essa função confmate, agora não precisa ser a resample, porque a gente só tem uma base, né? A gente testou uma vez só. A gente tem aqui a nossa matriz de confusão que nos diz então quais pinguins a gente acertou e quais errou. Então a gente tem 39 pinguins aqui que eram fêmea e a gente acertou como fêmea, 37 pinguins que eram macho e a gente acertou como macho, mas teve 3 pinguins que eram fêmea e a gente predisse como macho, e 5 pinguins aqui que eram macho, mas a gente achou que, o nosso modelo achou, né, que eram pinguins fêmea. Tá? Então, matriz de confusão também é bem legal de a gente sempre estar observando em modelos de classificação. Tá? Aí, por último aqui, só finalizando, pessoal, como que a gente olha os coeficientes, né? A gente interpreta, então, a regressão logística sempre em cima dos odds ratio. Né? Então, odds ratio de 1, geralmente a gente entende que não tem efeito daquela variável no nosso desfecho. Odds ratio maior que 1, geralmente a gente entende que aquela variável está funcionando como um fator de risco, né, para o nosso desfecho. E um odds ratio menor do que 1, a gente entende essa direção como uma direção de fator protetivo. Tá? Nas variáveis numéricas, a gente interpreta da seguinte forma: um incremento percentual na chance para cada unidade de aumento na nossa variável preditora. Né? Então, por exemplo, se a minha variável preditora é idade, por exemplo, a cada ano a mais eu vou ter um incremento percentual na chance daquele odds ratio. Né? Então, se tem um odds ratio de 1,5 da idade, eu vou interpretar lá que a cada 1 ano a mais daquele sujeito de idade, ele tem 1,5 um aumento de 1,5 vezes nas chances de ter aquele nosso desfecho. Em variáveis categóricas, a gente interpreta, né, em odds ratios positivos, né, que o grupo 1, então aquele grupo, vai ter maior chance do evento acontecer em comparação ao outro grupo, né, a outra categoria da minha variável. Então aqui, não vou me ater às funções, isso a gente pode ver melhor no laboratório, né, seja ele síncrono ou assíncrono, mas aqui eu ordenei então do maior odds ratio para o menor e vou interpretar os primeiros dois aqui para a gente entender de que forma, né, que o nosso modelo então pode ter entendido tão bem, né, esse nosso desfecho do sexo. Profundidade do bico, a gente tem um odds ratio então de 7,5. Esse E aqui, pessoal, é notação científica, tá? Talvez vocês lembrem no ensino médio, talvez não, mas, por exemplo, 9,76 aqui, E menos 4, quer dizer 9,76 vezes 10 elevado na menos 4. Né? Então isso é 0,00097. Tá? É isso aqui. Tá? Então é 9,7 vezes 10 na menos 4. E aqui 7,5 vezes 10 elevado na 0, que é 7,5, simplesmente. Né? Então o odds ratio de 7,5 aqui nos indica o seguinte: a cada aumento de uma unidade na profundidade do bico, ou seja, a cada 1 milímetro a mais na profundidade do bico, porque eu sei que está nessa unidade a profundidade do bico, eu tenho um aumento de 7,5 vezes desse pinguim ser um pinguim macho. Aqui, no nosso comprimento do bico, tem o odds ratio de 1,88, então a cada aumento de 1 milímetro no comprimento do bico, a gente observa um aumento de 1,88 nas chances desse pinguim ser um pinguim macho. Tá? Então, é legal, a regressão logística não está entre os algoritmos, né, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina mais potentes para a gente fazer predições, mas ele foi ótimo nesse problema, porque além de ele ter conseguido prever de forma satisfatória,
a vantagem, né, desses modelos mais simples é que a gente consegue interpretar de forma muito fácil, né? Então a gente consegue interpretar o odds ratio. E existem modelos mais complexos, né? Em geral, quanto maior a complexidade, menor a interpretabilidade do modelo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. A gente talvez não conseguisse resolver todos os problemas aí de aprendizado de máquina com a regressão logística, a gente não consegue, mas ela é uma opção muito viável, muito legal quando a gente quer conseguir interpretar os nossos resultados. Então, tarefa de casa, pessoal, eu deixo primeiro uma dica de leitura desse livro que eu acho que é o melhor livro para aprender aprendizado de máquina. Tem vários exemplos em R e ele é ótimo, assim, e a gente não precisa de conhecimento prévio, tá? Essa eu acho que é a melhor vantagem. E ele fala bastante desse paradigma de aprendizado estatístico, né, ele chama. Mas é muito bom esse livro, tá? E está na segunda edição, que foi lançada, não sei se em 2021 ou 22, né? E é ótimo, tá? A tarefa de casa, então, é rodar os códigos dos slides para tentar reproduzir o exemplo, tá? E chegar nos resultados que a gente chegou aqui. E se lembrar de instalar o pacote TidyModels, caso vocês não tenham instalado no R de vocês. Tá? Mas é o que eu tinha para ver na aula de hoje com vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente pode conversar agora no final da aula. Mas eu quis trazer essa aula, apesar de ela não trazer tantos conceitos expositivos, pelo menos consegue mostrar para vocês mais ou menos como é que é o fluxo, muitas vezes, ou parte do fluxo, né, de quando a gente modela alguma coisa com aprendizado de máquina. Tá? Então eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e deixar vocês falarem um pouquinho para a gente ir concluindo. Eu estou olhando para o lado só porque vocês estão nessa outra tela, mas eu vou mudar agora. Aí. Ali. Eu não sei porque eu tô virada. Hã? Eu tô virada pra você? Não, tu tá retinho. Pra mim eu apareço virada, tá? Fala aí, Aline, pai. Não, só te agradecer, porque eu achei esse curso super legal, eu já tinha participado dos outros, mas não sei, acho que eu estava um pouco longe agora dessa parte do Machine Learning e querendo me reaproximar. Sim. Então achei tudo super, super didático e foi bom para eu relembrar coisas que eu já sabia e não lembrava mais e para aprender coisas que eu não sabia. Então achei super, super didático, super legal, te agradeço também pelo tempo. E é isso. Tá bem, Aline, que ótimo. Eu também vou aproveitar para agradecer, assim, a aula de hoje até a Paty assistiu, só para tu saber. Olha só, manda um abraço. A aula era muito nova para mim, assim, aí eu comentei com ela, e aí ela, deixa eu ver também. Ela ficou com um fone e eu com outro, a gente ficou assistindo. E algo que ela destacou, que eu já tinha comentado com ela, assim, toda a tua dedicação em sempre demonstrar todo o processo, né? Apesar que sempre diz, eu passei o tempo da aula e tal, mas é por esse cuidado que tu tem, né? Para que a gente consiga compreender o todo, assim, acho muito incrível. Tá, obrigado pelas palavras, Samara. Diego, quer falar alguma coisinha? Eu só consegui ver, acho que o começo do curso e o final, porque eu tive um problema de saúde e tive que ficar afastado, né? Sim. Mas eu vou dar uma olhada depois, que vai ser bom para dar uma revisada. Porque eu tive contato mais intenso mesmo na segunda parte do doutorado. A primeira foi com estatística tradicional. Então, sim. Com certeza eu vou dar uma olhada, porque é um conteúdo bem detalhado, assim, né? Então, não, a vantagem é que as outras aulas estão gravadas, assim, né? Então dá para ficar reassistindo, pegar só as partes que interessam mais também, porque isso eu tive trabalho de dividir lá nas gravações por capítulos, né, a cada uma das aulas. Então vocês também não precisam assistir todas as gravações, vocês podem ir a alguma parte que interesse mais a vocês ou que vocês precisam revisar, né? Então daí não fica tão maçante, né, de precisar ficar olhando toda para achar o que interessa, né? Como o pessoal falou, extremamente detalhado, assim, extremamente didático. Já assisti algumas aulas, assim, e essa definitivamente aí foi uma das melhores, porque eu não consegui assistir as outras sincronamente, mas vou dar uma olhada depois. E parabéns, muito obrigado por ter participado, Diego. Na metade. Muito obrigado por ter participado. É muito didático mesmo, eu não tenho quase nenhuma familiaridade com R, inclusive vou olhar as aulas, eu já dei agora uma olhada por cima no teu site,
mas deu pra entender, tipo, dentro do possível, assim, bastante coisa. Sua didática é excelente. Muito obrigada. Tá bem, obrigado, Helena. Prazer te conhecer. Igualmente. Então é isso, gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida depois, né, que às vezes dá uns espasmos de dúvida, assim, aí vocês me busquem, podem mandar mensagem, bem tranquilo, tá? E se não viram alguma aula, podem rever ou buscar se tem alguma parte que interesse vocês mais. Mas desejo uma boa noite para vocês. E amanhã tem laboratório, tá? Quem puder, amanhã não é mais dia dos namorados. Eu já ia dizer, aproveita o dia dos namorados, manda um beijo pra Camila. Obrigado, vou mandar sim. Bruno, uma coisa que eu acho que tu pode fazer, inclusive, porque amanhã eu até não tenho certeza se eu consigo entrar. Eu acho que tu pode mandar no grupo uma enquete do tipo, vou entrar hoje no laboratório? Boa. Porque E botar a resposta assim é legal, né? Porque se a pessoa marca eu vou entrar, aí ela fica meio no compromisso, né? Também. Exato. Porque a pessoa vai estar respondendo no dia. Sim. Então, eu vou mandar. Ou sim, ou não vou conseguir. Para não correr o risco também de ter que remarcar só no horário do que é o laboratório, né? Eu vou mandar lá. Boa ideia. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Fiquem bem. Até mais. Tchau, boa noite.